Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima para realizar leitura de um versículo da Bíblia. João 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Amém. 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 Estando presente toda a edilidade, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores e as vereadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, a realizar leitura do expediente de hoje. Expediente de 20 de agosto de 2019, ofício número 268 de 2019, do deputado estadual João Amin, em resposta ao requerimento número 389 de 2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 918 de 2019, da Secretaria de Estado da Educação, em resposta ao requerimento número 169 de 2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 176 de 2019, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 612 de 2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 177 de 2019, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 642 de 2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 252 de 2019, da Secretaria de Estado da Saúde, em resposta ao requerimento número 122 de 2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 348 de 2019, da deputada federal Ângela Minha, acusando o recebimento do ofício número 454 de 2019, desta Casa de Leis. Ofício número 671 de 2019, do senador Esperidião Amin, em resposta ao requerimento número 565 de 2019, de autoria do vereador Célio Galeski. Projeto de lei número 85 de 2019, que denomina Servidão Francisco de Assis Carvalho, de autoria do vereador Célio Galeski. Ordem do dia para a segunda votação. Projeto de lei número 67 de 2019, que declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Itapeva. Projeto de lei número 78 de 2019, que proíbe o emprego de veículos de tração animal, a condução de animais com carga e o trânsito montado na área urbana do município de Canoinhas e da outras providências, com emenda corretiva. Para a segunda votação, projeto de lei substitutivo número 86 de 2019, que altera dispositivos da Lei Municipal número 3.859, de 17 de agosto de 2005, que autoriza o Executivo Municipal a desenvolver ações para implementar o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social, PSH. Para a tribuna livre, teremos o Major Comandante dos Bombeiros em Canoinhas, Átila Medeiros Sarte. Indicação. A indicação número 211 de 2019, de autoria da vereadora Beatriz Schouze, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kochaski, secretário municipal de obras, a possibilidade de colocar pedras na estrada de Santa Emídia, em frente à residência do senhor José Antônio da Silva. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Só queria reportar o ofício da deputada federal Ângela Min, a resposta ao requerimento 459/2019, de minha autoria, na qual eu solicitava recursos financeiros através de emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil
para aquisição de van para transporte de pacientes de TFD, tratamento fora de domicílio. Pelo menos, vereador Paulo Guinness, vereador Vilmar, a deputada informa que a solicitação está devidamente cadastrada para análise do orçamento de 2020. Já é alguma coisa, né? A conversa que a gente teve com os deputados do PP, com o senador, a mim, com a deputada e através de alguns deputados, vereador Gil Baiano, progressistas, é que esse recurso virá. Então, a gente tem que fazer o pedido. Pedir nunca é demais. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. É com grande alegria que eu convido o major comandante dos bombeiros em Canoinhas, Átila Medeiros Sarter, a fazer uso da tribuna. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Célio, na pessoa de quem estendo meus cumprimentos à comunidade aqui presente. Cumprimento o capitão Michels, subcomandante do 9º Batalhão, e na sua pessoa estendo os meus cumprimentos aos bombeiros aqui presentes. Bom, senhoras e senhores, é com muito orgulho que nós viemos aqui hoje para receber essa comenda, né, que é um reconhecimento desta casa, é um reconhecimento do povo da atividade que o Corpo de Bombeiros Militar desenvolve aqui na cidade de Canoinhas. Canoinhas, hoje, para o 9º Batalhão, é a sede que cuida de toda a região do Planalto Norte. Então, esse pessoal que vocês estão vendo aqui hoje, esses bombeiros que estão aqui, eles são responsáveis por ajudar uma equipe que gerencia toda a atividade de bombeiro, toda a atividade de resgate, de salvamento, desde Porto União até Campo Alegre. Então, somos, ao todo, em 15 municípios. Eu trouxe aqui como uma forma também de prestar contas, né, para esta casa e para a comunidade, algumas das atividades que nós desenvolvemos este ano no primeiro semestre. E está ali projetado. Depois vou pedir para o assessor de imprensa desta casa, que também é nosso bombeiro, bombeiro comunitário Biluca, para disponibilizar, por gentileza, no site os materiais que eu vou apresentar aqui. Tivemos de acidentes de trânsito só esse ano, desde janeiro até o dia 30 de junho. Esse levantamento, esses números são do primeiro semestre. Mais de 1.000 ocorrências, 1.077 ocorrências de salvamento envolvendo acidente de trânsito. Atendimentos pré-hospitalar foram mais de 6.000, 6.310. 130 auxílios e apoio, 108 averiguações, corte de árvore, 83 averiguações e manejo de inseto, 207 ações preventivas, 165 atendimentos diversos, 269 incêndios, mais de 15.000 ações de segurança contra incêndio e pânico, 15 ocorrências envolvendo produtos perigosos,
e 256 salvamentos de busca e salvamento. Bom, quando o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina não está em atendimento, que dá para ver que é um número bastante expressivo, né? São muitas ocorrências atendidas diuturnamente. Mas no momento em que a corporação não está na rua atendendo as ocorrências, eles estão no quartel, eles estão aquartelados, né, que a gente chama, e em constante treinamento. Então eu trouxe aqui uma amostrinha para os senhores e senhoras daquilo que os bombeiros fazem quando estão aquartelados e não estão em atendimento de ocorrência operacional na rua. Só para informar aos senhores, eu assumi o comando em fevereiro, 12 de fevereiro desse ano. Então, fiz o levantamento a partir de fevereiro desse ano de algumas das ações que o Corpo de Bombeiros da nossa região faz. Esse mês aí foi o mês de abril, né? Foi o mês de salvamento em altura. Pode ir passando os slides, por gentileza. E no mês de abril, nós dedicamos todos os dias para o treinamento, pode ir passando, de salvamento em altura. Aqui vocês podem ver algumas das técnicas que os bombeiros utilizam, com cabos, né, com equipamentos mosquetão, aparelho 8, maca. Nesse mesmo mês de abril, nós tivemos um acidente muito triste envolvendo um bombeiro nosso na cidade de Itajaí, fora da área do nosso batalhão, né? Eu digo isso só para lembrar o quanto essa atividade ela é perigosa, né? E esse nosso bombeiro, infelizmente, ele se acidentou e veio a óbito, né? E foi justamente no mês em que nós estávamos treinando o salvamento em altura. Então isso reforçou ainda mais, né, no intento aí dos nossos bombeiros em perceber o quão importante é essa atividade. É um tipo de atividade que a gente não usa no nosso dia a dia, não é todo dia que a gente atende ocorrência envolvendo altura, mas quando atende a gente tem que estar pronto, tem que lembrar quais são os nós, tem que lembrar quais são as técnicas, como fazer o tipo de resgate, levando em conta que a gente precisa garantir a nossa segurança e a segurança da vítima, né, a segurança do paciente. Passado aí o mês de abril, entramos no mês de maio e começamos o treinamento de atendimento pré-hospitalar. E nisso entramos nesse mês fazendo esse treinamento também com os nossos companheiros do SAMU, tanto das unidades básicas quanto da unidade avançada. Então aqui os senhores estão vendo as fotos dos treinamentos de todas as cidades que Canoinhas gerencia, né? Mafra aparece ali, São Bento, né? Matos Costa. Então todos esses quartéis são gerenciados aqui pelo nosso município de Canoinhas. Lembrando que durante um dos treinamentos teve alguns questionamentos. Por exemplo, no de altura, perguntaram assim: tá, mas não tem tantos prédios aqui. Em Matos Costa, por exemplo, por que eu vou treinar salvamento em altura? Quando é que eu vou precisar para subir num prédio? Não tem prédio. Mas o salvamento em altura, ele não é utilizado só para fazer resgate urbano. Em área rural também, quando um carro sai da pista, por exemplo, e tem um capotamento e cai numa ribanceira abaixo, o bombeiro tem que descer e às vezes levar alguns equipamentos pesados até poder acessar esse veículo, desencarcerar vítimas e depois fazer a subida desses pacientes. Então o pessoal do SAMU, que também questionou se poderiam ou não participar do salvamento em altura, a gente incentivou: não, vamos participar, porque às vezes o médico, o enfermeiro que está no local da cena, às vezes eles precisam ir lá embaixo também para acessar o paciente que ainda está preso nas ferragens, para fazer uma reposição de volume, um acesso venoso, né? Então foram meses, esses últimos meses foram meses de muito proveito, né, para relembrar algumas técnicas, aqueles que se formaram há muito tempo atrás como bombeiro. Essa prática constante do treinamento, ela é muito importante para que no momento preciso, na hora da pressão ali que você precisa resgatar aquele conhecimento, ele esteja bem fresquinho, né, na memória. Depois passamos para o mês de junho,
iniciamos o mês do resgate veicular. Então, cada quartel aí conseguiu uma carcaça emprestada ou foi até um ferro velho e passava os dias lá, enquanto não dava ocorrência, eles ficavam lá cortando os veículos com base nas técnicas, né, que são ensinadas nos nossos cursos. E isso para que, no momento preciso, né, eles saibam exatamente o que fazer, onde cortar, como fazer a extração mais rápida. A gente carrega no nosso meio um conceito importante que é da hora dourada. A hora dourada para nós é aquela primeira hora, desde o momento em que aconteceu o acidente até a chegada do paciente para o atendimento intra-hospitalar. Então, essa primeira hora, se o paciente entrar numa situação de acidente e conseguir o atendimento intra-hospitalar dentro da primeira hora do acidente, a possibilidade de sobrevida dele aumenta consideravelmente. Então, o nosso trabalho ele é sempre levando em conta essa hora dourada. Por isso, a importância de estar em constante treinamento. Pode. E no mês de julho, nós treinamos o combate a incêndio. Combate a incêndio estrutural, combate a incêndio urbano. Além do combate a incêndio, foram treinadas técnicas de utilização de alguns equipamentos, como o equipamento de proteção respiratória, que é literalmente o pulmão do bombeiro aí para entrar numa situação em que o ambiente está engasado, é impossível respirar, tanto pelo calor quanto pela quantidade de fumaça. Esse treinamento ali, pode voltar, por gentileza, é um treinamento que a gente faz, vejam ali que o bombeiro está com a viseira, com a máscara, ele está respirando o ar do cilindro, né? E está com a máscara totalmente vedada, tem um pano ali tampando a viseira dele para tentar simular a situação mais próxima possível de um incêndio em que, literalmente, a gente não consegue enxergar muita coisa dentro de um incêndio por causa da fumaça. Então, tem que ser tateando, se recostando às paredes, né? E agachado. Então, esse treinamento aí é bastante importante para uma situação real de incêndio. E nesse mês aí também foi feito treinamento de evacuação de colégios, em alguns municípios foi feito também em prédios públicos, para ensinar também para as pessoas como utilizar a rota de fuga das edificações, né? Os senhores percebam que naquele primeiro infográfico que eu mostrei, mais de 15 mil ocorrências, né, foram envolvendo a atividade de prevenção de segurança contra incêndio e pânico. O que é isso? São esses extintores aí que os senhores veem, a atuação do nosso pessoal, da SAT, a Seção de Atividades Técnicas, que eles trabalham prevendo qual é o tamanho da rota de fuga, que tipo de escada que uma edificação tem que ter, onde tem que se posicionar os extintores. Então, no momento em que a gente ensina para as pessoas como fazer evacuação do local, a gente está aí atrelando a parte da atividade técnica, né, com a parte do combate a incêndio também. E isso foi treinado aí pelo nosso pessoal durante o mês de julho. O mês de agosto agora a gente está fazendo também treinamentos. No dia 31 de agosto termina e para o mês que vem a gente vai fazer mais uma revista. E quem quiser depois o link eu vou passar para o Biluca, para ele deixar lá no site. Tem um link que é da biblioteca do Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros, que tem lá todas essas revistas aí das nossas atividades e o que cada bombeiro ali, a gente pegou o depoimento de alguns bombeiros para falar sobre a atividade, o que eles acharam interessante, porque além de manter o nosso bombeiro em atividade, em treinamento, a gente percebe qual é aquele equipamento que está danificado no momento em que a gente faz esse treinamento, a gente percebe qual é o equipamento que está faltando, o equipamento que a gente precisa adquirir, algo novo que existe no mercado. Então, o treinamento ele acaba retroalimentando todo o nosso sistema, aí, desde a parte de logística, né, a necessidade de aquisição, até a parte de treinamento. E quero concluir aqui
nesse mesmo sentido de prestar contas aí à comunidade, um dos projetos que a gente iniciou aqui no 9º Batalhão, que é o projeto Bombeiro Mirim. Pode ir passando, por gentileza. Esse projeto a gente fez aqui no 9º Batalhão, em Canoinhas, foi a primeira turma formada, foi no dia 3 de julho, nós fizemos a formatura. E essa primeira turma formada, na verdade foram 2 turmas de um mesmo colégio, foi o Colégio Gertrudes Miller, formamos 49 crianças e nós temos... Pode ir passando, por gentileza. Aí está o conteúdo programático do curso, o que as crianças aprenderam, né? Isso a gente vai deixar lá disponível no site. Aqui foram 49 alunos formados, eram 2 turmas de 6º ano em uma escola. Esse projeto foi um projeto piloto e a nossa meta é alcançar, até o final deste ano, todas as crianças que estão no 6º ano dentro do município, que dá 963 crianças em 38 turmas do 6º ano e em 20 escolas. A nossa intenção é criar uma periodicidade de formação dessas crianças, né, desses juniores, né, eles não gostam de ser chamados de crianças, desses alunos do 6º ano, para que chegue um momento em que toda a comunidade vai receber em algum momento da sua vida essa primeira orientação aí, de noção de prevenção de acidentes. A gente mostra ali para os alunos quais são os riscos de afogamento, riscos de acidentes domésticos, como sair de uma edificação sinistrada, além de algumas noções básicas de primeiros socorros, e como, principalmente, evitar acidentes com crianças menores, que a maioria deles tem irmãos ou priminhos, né, ou vivem em comunidade com crianças menores que eles. Então, eles acabam reproduzindo aí para os pais, para os adultos, né, do seu convívio familiar, eles vão lá e reproduzem tudo aquilo que a gente fala, né, e quando o adulto está fazendo errado, ele vai lá e chama atenção. Então, a gente identificou aí essa idade das crianças, dos alunos, né, no 6º ano, uma idade muito boa para reproduzir esse conhecimento aí que o Corpo de Bombeiros tem, ao longo de algumas décadas, se dedicado a trabalhar na prevenção. E o nosso intuito partindo de Canoinhas como um projeto piloto, como sede do batalhão, ao longo de 2020, alcançar o Planalto Norte inteiro, ou seja, são os 15 municípios, vai dar aí mais de 5.000 crianças, né, de 6º ano, desde Porto União até Campo Alegre. Então, eu já tenho contado aqui com o apoio dessa casa, né? Já conversei, já tive a oportunidade de apresentar o projeto para algum dos vereadores e tenho recebido também muito apoio da nossa prefeitura aqui. A Secretaria de Educação tem nos apoiado com o transporte das crianças, dos alunos, né? E espero poder contar com os senhores para a gente conseguir alcançar essa meta aí. Porque a gente fez agora o projeto piloto, né, que formamos apenas 2 turmas num único colégio. Então, até o final do ano, o nosso cronograma está bem apertado aí, mas a gente já encontrou uma equipe muito boa que está com bastante disposição. E alguns detalhes apenas que estão faltando aí para a gente conseguir concluir esse ano com esses números, né? Então, depois, se algum dos senhores tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais sobre o projeto, sobre qualquer coisa que foi explanada aqui, vai estar lá no site, né, esse material. E também coloco à disposição ali, deixo as portas da minha sala, ali no comando do 9º Batalhão, aberta, né, para qualquer um dos senhores que queira ir lá para conversar sobre o assunto, fica à disposição. Eu gostaria de pedir para os nossos bombeiros que estão aqui hoje que se colocassem de pé, por gentileza. Quero aproveitar que hoje não somos só nós aqui, né? A comunidade está em peso também aqui hoje. E eu gostaria de pedir a vocês, cidadãos canoienses, que dessem uma salva de palmas aos nossos bombeiros, por favor. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente. Solicito a primeira secretária fazer a leitura
da moção de parabenização aprovada por essa casa. Requerimento número 580 de 2019, excelentíssimo senhor Célio Galeschi, presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas. Os vereadores que este subscrevem, após ouvir o plenário e atendendo o regimento interno da Casa, solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização ao 9º Batalhão de Bombeiros Militar de Canoinhas pela passagem do Dia Nacional do Bombeiro, dia 2 de julho, bem como pelos relevantes serviços prestados pela instituição ao nosso município, região e estado, bem como pela atuação constante na proteção do cidadão e defesa civil, se reciclando constantemente e elaborando projetos visando a segurança do cidadão e sua comunidade. É uma corporação cuja principal missão consiste em prover e manter serviços profissionais e humanitários que garantam a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente, visando proporcionar qualidade de vida à sociedade. Justa homenagem pelos anos de atuação constantes na proteção dos cidadãos, executando várias atividades de defesa civil, prevenção, combate a incêndios, resgate veicular, salvamentos, socorros no âmbito da sua jurisdição e em casos especiais fora dela. Plenário da Câmara de Vereadores em 1º de julho de 2019. Nesse momento, é com alegria que eu convido o Major Átila Medeiros Sarti, comandante do Corpo de Bombeiros, que se colocasse na frente do plenário. E convido a vereadora Norma Pereira, em nome de toda a Câmara de Vereadores, a fazer a entrega da moção de parabenização ao 9º Batalhão de Bombeiros Militar de Canoinhas. Também gostaria de convidar todos os vereadores para que nos coloquemos juntos para fazer uma foto. Daí nós chamamos todo mundo.
Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão projeto de lei 067/2019, que declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Itapeba. Projeto de lei de autoria do vereador Coronel Mário. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda votação. Projeto de lei 067/2019. Coloco em segunda discussão projeto de lei 078/2019 com emenda modificativa que proíbe o emprego de veículos de tração animal e a condução de animais com carga na área urbana do município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. o senhor havia falado ontem que seria lida hoje a emenda corretiva? Eu solicito a primeira secretária a fazer a leitura da emenda ou da redação final. A senhora sugere a leitura da emenda? Não, é que Sua Excelência falou ontem e eu acredito que seria importante que as pessoas, eu acredito que gostariam de ter conhecimento. De ter conhecimento do inteiro teor do projeto de lei. Senhor presidente, Com a palavra. talvez seria, nessa colocação da vereadora Norma, ler o projeto e dar as suas alterações, né? Que seria a emenda, né? É que daí... Senhor presidente, já- tem a redação final. Ela Isso, já engloba então. o projeto e a emenda. Isso, por isso Isso aí. a sugestão da redação final, que aí A está... redação final é o que vai valer. Projeto de lei número 78 de 2019 proíbe o emprego de veículos de tração animal e a condução de animais com carga na área urbana do município de Canoinhas e da outras providências. Lei. O artigo 1º fica proibido nos limites da área urbana do município de Canoinhas a utilização de veículo de tração animal, bem como qualquer uso de animais para a condução de cargas. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, consideram-se todos os tipos de animais, em especial equinos, asininos, moares, caprinos, ovinos e bovinos. Parágrafo 2º. Ficam excluídos da proibição contida no caput deste artigo o emprego de animais pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Militar de Santa Catarina em qualquer situação e o uso de animais em exposição em atividades desportivas, cívicas, religiosas ou de lazer e diversão pública organizadas por associações próprias devidamente legalizadas. Artigo 2º. É vedada a permanência de animais, em especiais os citados nos parágrafos 1º do artigo 1º, soltos ou presos por cordas ou por outros meios, em vias ou logradouros públicos, dentro do perímetro urbano da sede do município. Artigo 3º. A fiscalização será realizada pelo Departamento de Trânsito do município de Canoinhas, DETRACAN, em parceria com o Departamento de Zoonoses da Secretaria de Saúde do município de Canoinhas, bem como da Secretaria do Meio Ambiente. Artigo 4º. O animal encontrado nas situações vedadas por lei será retido pelo agente fiscalizador, que acionará o órgão municipal competente para proceder ao recolhimento e providências necessárias. Parágrafo único. Havendo recolhimento do animal, a responsabilidade da remoção e retirada do veículo de tração animal ou carga será do proprietário. Artigo 5º. No caso da infração à lei, o responsável pelo animal poderá sofrer as seguintes sanções concomitantes: A. Advertência e multa de até 340 UFMs. B. Apreensão do animal, que será encaminhado para cuidados especializados e posterior adoção ou doação. C. Apreensão de carga e dos veículos utilizados. Parágrafo único.
Constatados maus tratos, o caso será encaminhado à Polícia Ambiental para possível enquadramento da Lei de Crimes Ambientais. Artigo 6º, esta lei será regulamentada por decreto no prazo máximo de 60 dias, sendo que após deste prazo terá 120 dias de carência de sua aplicação para que os munícipes possam se adequar ao cumprimento da legislação. Artigo 7º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal número 6.276 de 2018 e suas alterações. Canoinhas, 20 de agosto de 2019, Comissão de Justiça e Redação. Por favor, temos algumas correções aqui na redação da lei. Continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda votação, projeto de lei 78/2019, com sua redação final pela Comissão de Justiça e Redação. Coloco em primeira discussão projeto de lei substitutivo a um projeto de lei 86/2019, que altera dispositivo da Lei 3.859, de 17 de agosto de 2005, que autoriza o Executivo Municipal a desenvolver ações para implementar o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social, PSH. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação, projeto de lei 86/2019. Esse projeto de lei, embora os vereadores não discutiram em plenário, mas foi discutido nas comissões. O FROAB é o Fundo Rotativo Habitacional de Canoinhas. O FINIS era de recurso do governo federal. Então, a lei só tratava da questão dos recursos a nível de governo federal. Porém, há um fundo gestor, há um Conselho Municipal de Habitação, que é quem, de fato, determina a aplicação, né, desses recursos. Não só determina, como também fiscaliza a aplicação desses recursos. Porém, ele só especificava a questão do FINIS. A partir de agora, trata essa questão do FROAB, que é que, como já falei, o Fundo Rotativo de Habitação de Canoinhas. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador Coronel Mário, proceder à leitura dos requerimentos. Requerimentos números 762 a 803/2019, de autoria de toda edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do Estado de Santa Catarina, e ao senhor Paulo Eli, secretário de Estado da Fazenda, e aos senhores deputados estaduais, expondo e solicitando o que segue. Considerando que o projeto de lei complementar da LESC, que altera o prazo para a vigência das novas alíquotas de ICMS a partir do dia 31 de agosto, considerando que sem os incentivos as alíquotas da erva mate e de outros produtos aparentemente passarão de 7% para 12%. Solicitamos que seja enviado para votação e tramitação um projeto de lei que trata dos incentivos fiscais sobre as alíquotas de ICMS do Estado, conhecido como PL de rescaldo, especialmente para a erva mate, tendo em vista que nossa região é tradicionalmente uma das maiores produtoras do Estado no segmento. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sidowski. Quero cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os nobres colegas vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nessa noite, os nossos bombeiros que estão em plenário, internautas, imprensa, boa noite a todos. Esse requerimento, hoje até eu falei um pouquinho sobre essa matéria, porque nós venhamos vivendo os últimos anos, não só o governo do atual, o governo Moisés, mas também os outros governos que antecederam,
vem fazendo muita salada com relação à tributação no nosso Estado. Poxa, põe, tira, valoriza no momento, desvaloriza no outro, decreto para cá, decreto para lá. Os profissionais das áreas da tributação, e a vereadora Norma sabe muito bem do que eu estou falando, porque viveu por muitos anos essa área contábil, a dificuldade que é de conduzir e de fazer uma contabilidade extremamente correta. Não por falta de dedicação, não por falta de profissionalismo e conhecimento. Mas, poxa, o que vale hoje não vale amanhã. E depois nós temos alguns problemas, presidente, que são, lá adiante, nós temos os nossos robozinhos, que são os sistemas, que daqui 5 anos, vereadora Norma, ele diz assim, olha, você deixou de recolher uma fração de alguma coisa e que depois vira um valor significativo na vida das empresas e desses profissionais que conduzem isso. Além de não dar segurança jurídica às empresas e ao nosso agronegócio daquilo que realmente é o valor devido e que deve ser recolhido e pago pelos nossos impostos, né? Então, há uma necessidade, até tive a oportunidade de conversar hoje com o vereador, com o deputado Maurício Scudelac. Coincidentemente ele me ligou por um outro motivo e eu acabei falando com ele sobre esse assunto. Ele comentou que nesta quinta-feira, os deputados estariam se reunindo com o governador e teriam uma forte pressão para que essas coisas se definam em definitivo. Então, é uma coisa que nos preocupa muito. Eu acho que precisa dar um norte correto para que os empresários, o agronegócio, os profissionais da área da contabilidade tenham absoluta tranquilidade de poder saber aquilo que realmente é as líquidas corretas do nosso... Porque é uma confusão. Vem lá no ICMS, massa dali integral. Sabe? Daqui a pouco a avaliação e o entendimento disso é muito conturbado. Então, e mesma coisa aqui, como nós estamos nos tratando do nosso ouro verde, que é a nossa erva mate, vereadora Norma, que tem que nos valorizar nesse negócio, tem que deixar os 7%. Agora eles querem passar para 12%. Então, de extrema importância que esse requerimento vá ao seu governador, que vá ao secretário, para que se posicionem para atender a necessidade do nosso Estado, a necessidade da nossa economia e dos nossos profissionais, porque não vai ser aumentando os nossos impostos em cima da matéria-prima básica, da cesta básica, que o Estado vai aumentar a sua arrecadação de tal tamanho. Então, o requerimento é de extrema importância. Eu acho que toda a edilidade produziu esse requerimento e discutiu isso para que seja encaminhado ao governador e ao secretário do Estado da Fazenda, pela sua devida importância que cada um de nós entendeu desta forma. Então, só para deixar claro da nossa indignação e pela falta de respeito que a Secretaria da Fazenda está tendo com seus fiscais e com toda a sua coordenação, de não ter um norte correto nos últimos anos. E não estou falando desse governo, dos que antecederam também, com toda certeza, porque depois você só está recebendo fiscalização e por ato que muitas vezes não é culpa do empresário e nem do profissional da área contábil, das ciências contábeis, que faz as devidas documentação. Obrigado, senhor presidente. Continuando a discussão. Além de toda essa preocupação com questão de multas e juros que podem ocorrer no futuro, é um aumento de imposto, né? Em poucas palavras é isso. O que está ocorrendo agora é um aumento de imposto na cesta básica, que vai refletir aonde? No bolso do consumidor. Com aumento, é óbvio que alguém vai repassar para frente, e no final vai sobrar mais uma vez para o consumidor. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, os nossos heróis, os bombeiros, os nossos heróis também do Grupo Resgates, canoenses que nos prestigiam essa noite. Sem sombra de dúvida, esse requerimento tem que ser encaminhado e, lendo toda a matéria da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, desde que se iniciou essa discussão,
É um tal de vai e volta, o governo diz que vai conceder e não vai. Há notícias que a partir de 1º de setembro passa a vigorar a alíquota devida, depois já não é, retroativa a 1º de agosto, enfim. Mas o maior problema é que nem todos os empresários conseguem repassar esse aumento, porque eles deixam de ser competitivos no mercado, se considerar as nossas particularidades regionais. Principalmente por nós estarmos aqui na divisa com o Paraná, que tem um tratamento tributário totalmente diferenciado e existem outros estímulos e outros incentivos. Então, muitas vezes, o empresário ele é penalizado por um imposto que ele não agregou ao seu produto, porque senão ele não ia vender, ele não seria competitivo, porque aí aumenta o preço e aquele produto dele não sai. Isso é uma insegurança muito grande, é uma injustiça o que está se cometendo. Tinha que ser definido, sem sombra de dúvida, o mais rápido, porque, além de todo esse problema com contabilidade, multa, o contador hoje ele responde com multa, se ele cometer equívocos numa contabilidade, ele responde. Então, a gente precisa de segurança jurídica, vereador Vilmar, sem sombra de dúvida, e nós queremos geração de emprego e renda. E se nós queremos geração de emprego e renda, as pessoas que se propõem a fazê-lo, elas precisam ter segurança, elas não podem estar na insegurança. Enfim, ainda mais nós aqui que estamos numa área predominantemente agrícola, se nós pensarmos bem, e temos que fazer disso um grande negócio. E se nós não formos competitivos, nós deixaremos de fazer esse grande negócio por uma alta tributação. Talvez a gente reitere esse requerimento numa outra oportunidade, se a gente vê que a coisa não anda. Eu também conversei com 2 deputados hoje, e realmente eles me confirmaram dessa reunião de quinta-feira, e querem que o governo dê uma solução definitiva, porque é necessário, que todos estão com pressão da Federação da Agricultura, Federação das Indústrias, é uma corrente, todo mundo está inseguro, isso não pode acontecer, isso trava o desenvolvimento, e sou favorável ao requerimento. Nós tivemos, senhor presidente, de 26 ou 27 de dezembro de 2018 até agora, 2 leis e 2 decretos. Como é que se trabalha num país desse, né? Não é possível. E fora as descrições desses decretos e de leis, a interpretação deles é terrível, sabe? Eu estava lendo aqui, é terrível como é que se interpreta. Daqui a pouco o empresário e o profissional da área interpreta de uma forma e o fisco interpreta de outra. E daí? Então, além de que, como a vereadora muito bem colocou, a nossa divergência em alíquotas de ICMS com o nosso vizinho principal, vizinho nosso e o maior concorrente nosso, que é o Estado do Paraná, né? Então, nós temos uma enorme dificuldade, sabe? Eu convivo com algumas empresas na área da cesta básica, feijão, arroz, né? Poxa, é muito injusto, sabe, essa situação, sabe? Muito injusto. E fora disso, presidente, nós tivemos agora no início desse mês, se ficou-se 5, 6 dias, os 4, 5, 6 dias primeiros do mês, não se sabia o que fazer. Inclusive, não podia se vender, não podia se emitir nota fiscal, se com o produto pronto, acabado, com o pedido, com o cliente aguardando, e não conseguia emitir a nota fiscal porque não sabia com que a alíquota iria operacionar, ia fazer o lançamento da nota fiscal. Então, umas coisas assim que não dá para entender, sabe? Ok, é isso aí, muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam os requerimentos do número 762 a 803/2019 permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos em votação única. Requerimento número 804/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Quero que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Osmar Liscovski, secretário municipal de Educação, e ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando que encaminhe a esta casa informações sobre as políticas públicas que estão sendo adotadas para efetiva aplicação de ações voltadas ao menor aprendiz. Está em discussão?
Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 804/2019. Requerimentos 805, 806, 807/2019, de autoria do Edil Coronel Mário. Quero que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do Estado de Santa Catarina, ao senhor Natalino Ugione, secretário de Estado da Educação, e ao senhor Etel Jacomel, coordenador da Unidade de Atendimento da Educação Estadual em Canoinhas, solicitando que o governo do Estado de Santa Catarina adquira o prédio onde funciona a Escola de Educação Básica Sagrado Coração de Jesus, pertencente às Irmãs Franciscanas, através de uma negociação justa e que, se possível, contemple os interesses de ambas as partes. Estão em discussão os requerimentos. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa. Cumprimento o Major Sarte, em nome dele, presto minha respeitosa continência a todos os bombeiros militares, comunitários presentes, senhoras e senhores do Grupo Resgates, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, representantes da imprensa, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, esse assunto ele é recorrente desde o final de 2013, mas eu vou fazer rapidamente uma breve contextualização. Até iria utilizar a tribuna para falar a respeito, mas em respeito à homenagem ao Corpo Bombeiro, acabei declinando de fazer uso da tribuna. Mas eu preciso fazer uma breve contextualização, porque eu sei que esse assunto já foi recorrente nessa Casa de Leis, mas é importante eu fazer a justificativa. No próprio requerimento, eu justifiquei da seguinte forma: tal solicitação justifica-se, pois o conjunto arquitetônico do Colégio Sagrado Coração de Jesus faz parte do patrimônio material do povo de Canoinhas. Sua história, sua cultura e seu mobiliário fazem parte do patrimônio imaterial e intangível da comunidade canoense, com um valor imensurável. No ano 2021, o colégio completará 100 anos de existência, sendo que grande parte das pessoas da comunidade estudaram nesse centenário educandário e clamam para que essa discussão iniciada em 2014 tenha um desfecho final que atenda aos anseios da comunidade. Eu fui procurado por algumas pessoas, dentre as quais a professora Lenita Fuch fez um desabafo muito contundente em rede social com relação à defesa do colégio. E eu uso um termo nessa Casa de Leis, muitas vezes, senhor presidente, que algumas mensagens elas são transmitidas de forma, mensagem a Garcia, que cria uma certa preocupação à comunidade. Quando eu recebi as informações que na semana passada estavam em novas tratativas, as negociações com relação à aquisição do colégio, eu de pronto fiz um contato com o senhor Etel Jacomel, que é o coordenador local da educação do Estado aqui no município. Ele prontamente me ouviu, e no dia seguinte o diretor daquele educandário, o James Bray, estava fazendo uma reunião com pais, enfim, com a comunidade escolar do colégio, e de pronto o senhor Etel Jacomel foi lá para tranquilizar a comunidade, qual eu também agradeço. Todavia, vinculou na imprensa que o governo do Estado estava oferecendo R$6.900.000 pelo colégio e que havia uma contraproposta ou alguma solicitação por parte das Irmãs Franciscanas em torno de R$9 milhões. O impasse continua. Dada a importância desse requerimento, eu solicito, se possível, o senhor colocar deliberação, que seja assinada por toda a edilidade, porque nessas mensagens da Garcia vinculou-se uma notícia de que havia uma possibilidade do Estado fazer um outro colégio para abrigar a Escola de Educação Básica Colégio Sagrado Coração de Jesus, se não houvesse esse entendimento. Eu quero crer que essa mensagem ela não vai prosperar, em que pese, vereadora Norma, em 2024, é a intenção, e existe legislação para isso, que o ensino fundamental seja municipalizado. Talvez não tenha interesse por parte do governo do Estado, neste momento da história, realmente adquirir esse educandário, porque em 2024, em tese, todas as escolas de ensino fundamental serão regidas pelo município.
Mas a preocupação, ela existe, houve essa preocupação também por parte de alguns deputados estaduais que eu procurei, e os quais também solicito que levem esse assunto à pauta junto ao governador e também ao secretário de Educação, e como eu coloquei, que se chegue efetivamente em um bom termo. Segundo informações, o vereador Vilmar, em 2015, estava para ser fechado esse negócio e acabou não fechando. Né? É muito bem colocado pelas pessoas que me procuraram, que não é a questão do patrimônio físico do colégio que está em jogo, mas principalmente o patrimônio imaterial. Eu iniciei meus estudos lá em 1970 e lembro vagamente que o colégio tinha comemorado 50 anos. Em 2021 vai comemorar 100 anos. Nós, como canoenses e como porta-vozes da comunidade nessa casa legislativa, nós não podemos nos calar e também não podemos deixar de dar ouvido aos reclames da nossa comunidade que pedem, né, que haja um desfecho final para todo esse imbróglio que tem com relação à tratativa de valores e nós possamos manter o Colégio Sagrado Coração de Jesus estadual, né, e aqui em Canoinhas. Seria isso, muito obrigado. Continuando a discussão. Primeiro eu indago os senhores vereadores se gostariam de assinar, se toda a edilidade gostaria de assinar o requerimento. Sim. Pode ser? Senhor presidente, pode sim. A gente assina. E só, se o senhor me permitir. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Como muito bem já posicionou o vereador Mário, esse negócio já tinha sido realizado. Eu recordo muito bem que o secretário de desenvolvimento da época, aqui da ADR da época, né, estava conduzindo isso. Eu tive a oportunidade de conversar com as irmãs naquela oportunidade, até eu acabei indo até Chapecó. A gente estava naquela oportunidade, fomos lá buscar um santo lá, o São Francisco de Assis, grande, que nós temos lá na igreja de São Francisco, e a imagem, né? E acabamos conversando com a diretora das irmãs, e que elas estavam ansiosas, que era para ser feito o pagamento, estava tudo isso já muito bem alinhado e acabou não acontecendo. Mas é um patrimônio de Canoinhas e nós temos que sim continuar atento a isso, para que a escola seja mantida, o patrimônio seja mantido, porque é a vida de muitas pessoas que estão ali, vida de quem construiu aquilo, porque foram feitos com muitas mãos aquele colégio, né? Muitas pessoas participaram, muita gente ajudou para que isso ocorresse. Foi uma vida das irmãs que estiveram lá dentro. Hoje as irmãs não estão se renovando mais, Coronel Mário. Infelizmente, poucas mulheres hoje se colocam à disposição para enfrentar essa vida religiosa, mas precisamos manter. O Estado tem que assumir isso e manter, né? Porque é um patrimônio de Canoinhas, onde muita gente estudou, onde muita gente aprendeu a ser cidadã naquele educandário. Então nós temos que manter sim, com toda certeza. Obrigado, senhor presidente. Eu não sei se isso é verdade. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade presente, rapidamente eu concordo em assinar, vereador Coronel Mário, mas imagino que talvez fosse prudente a gente encaminhar um requerimento também para as irmãs, para ouvir a manifestação delas sobre a questão de venda, porque sempre a gente escuta a manifestação oficial, era da Secretaria Regional, enfim, várias vezes nós aqui presenciamos manifestação de pessoas dizendo, olha, vai acontecer a negociação, oferecemos tanto, elas querem tanto, mas muito poucas vezes foi verificado o patrimônio pertence a elas, e primeiro passo tem que saber querem de fato vender para o Estado, qual que é o valor que estão pedindo, que negociação que aconteceu, como está. Então talvez um requerimento nesse sentido, para que a gente pudesse depois juntar as duas respostas e até participar aí como um agente aproximador dessa importante negociação, que é importante para o município de Canoinhas,
O senhor já explicou, já relatou tudo que eu iria falar, mas também é importante para a questão da continuidade da educação, porque se falar em fazer um colégio novo, né, dentro dessa situação que a gente vive da conjuntura da crise aí, tendo um estabelecimento ali secular que é um orgulho para a nossa cidade, é uma incoerência, né? Quer dizer, vai de utilizar o dinheiro para comprar, vai fazer aonde esse colégio? Aonde a gente tem na região central um terreno que comporte uma escola daquele porte, né? Então, talvez fosse importante a gente ouvir também a manifestação das irmãs para poder ver aí qual que é a realidade, porque a gente que já está há mais tempo aqui, essa situação do Sagrado, a situação do EMOSC e outras situações, a gente já viu momentos que vieram aqui, a resposta está tudo resolvido e depois volta na estaca zero e a pessoa que veio dar notícia, resolvi, ela some, desaparece e a gente fica sem saber. Então, talvez fosse importante, dentro dessa linha, a gente ouvir também a posição que as irmãs, que é uma congregação organizada, que tem uma condição de nos responder, qual que é a pretensão, o que está acontecendo, se já foram procurados, se está em negociação ou se não. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. O senhor Eteu Jacomel confirmou para mim, tá, que estava em negociação. Na semana passada, realmente, eu não recebi isso em documento, mas, através da palavra dele, uma informação oficial que essas tratativas estavam ocorrendo. Então, o seu questionamento é muito prudente, vereador Paulo Glinski. Até mesmo porque, também a informação que a gente tem, que as irmãs franciscanas, a congregação, acho que a sede é Chapecó, salvo engano. Então, seria importante, não sei se vão responder realmente, até porque esses valores que estão sendo vinculados, a informação que nós temos é através da mídia, oficialmente. Eu também não quis, vereador Paulinho, eventualmente questionar o diretor James, inclusive faz um excelente trabalho, não? Ele, sua equipe, a própria comunidade escolar do Colégio Sagrado Coração de Jesus, eles deram assim uma repaginada na história do colégio. Isso foi muito importante, talvez até porque está a caminho dos 100 anos, e ele fez um brilhante trabalho junto com a comunidade escolar. E os impasses, vereador Paulo Glinski, também chegados, tá? É a questão do ginásio agora, tá? É a informação que chega não oficial, eu temo até de falar oficialmente isso, porque é o que se vincula na comunidade, algumas pessoas que têm um impasse com relação agora ao valor do ginásio. Se nós formos verificar a questão imobiliária, numa breve avaliação, 6.900.000, viu, dado a localização, o prédio, a história, desculpe, para o Estado, apesar de toda a dificuldade, é troco, porque tem toda uma história que envolve isso, e é essa a preocupação, mas com certeza o senhor presidente colocar em deliberação para nós formular esse requerimento também. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Paulo Glinski, eu lembro que quando o ex-prefeito Orlando Krauter, acho que ele era presidente da APP do Sagrado, eu também fiz parte da APP do Sagrado alguns anos atrás, mas lá atrás é que foi construído o ginásio. Então teve a participação da população, esse é um fator. Segundo, realmente 6 milhões por toda, é quase uma quadra na área central do município. Quanto vale 1 metro quadrado ali? Então tudo isso tem que ser discutido, mas a preocupação maior é assim: se o Estado não teria disposição de investir 9 milhões, quanto mais o município daqui a 5 anos. Qual é a condição que o município vai ter de adquirir aquela área? Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Mas vamos deixar passar o tempo e depois o município que, por conta da lei que abrace, que traga para si essa questão do Colégio Estadual, do Sagrado. Mas e aí? Então, eu penso que esse é o momento de resolver, vereador Paulinho. Que é quem tem a condição maior, que é o Estado, e que se discuta lá com quem é dono, a questão dos valores, pelo menos, se não aquele que é o valor real, mas pelo menos o mais justo possível. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos
805, 806 e 807, de autoria de toda a agilidade. Requerimento número 808/2019, da autoria do Edil Paulo Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Morgana de Schnabel Lessa, secretária municipal de administração. Recentemente vinculou-se à mídia local o cumprimento de um mandado realizado pela Polícia Civil acerca de investigação envolvendo um funcionário do município. Houve algum procedimento por parte do município em busca de esclarecer tais fatos? Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 808/2019. Requerimento 809/2019, da autoria do Edil Paulinho Basílio, quer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Morgana de Schnabel Lessa, secretária municipal de administração, solicitando informar: a. Há um controle dos motoristas e funcionários que utilizam a frota do município? B. Os veículos, tanto da frota própria quanto terceirizados, possuem rastreadores? C. De que forma é feito o controle do local e finalidade para a qual estão sendo usados os automóveis? Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Boa noite, presidente Célio Galeski. Boa noite às vereadoras Beatriz, Thelma, Camila e Norma. Boa noite aos canoenses que nos acompanham no dia de hoje. Senhor presidente, ontem, quando discutíamos, até foi um requerimento do vereador Coronel Mário, acerca dos carros que foram apreendidos aí do município, né? Foi falado que a questão eram duas multas, né? E como o município não paga multa e o motorista deve fazer esse pagamento, enquanto vocês discutiam, né? Os colegas discutiam, eu fiquei pensando, tudo bem, mas então não existe um controle de quem está com o carro? Né? Eu acho que isso deveria existir, se não existe, né? Ou se por eventual falha de alguém, essas duas situações passaram despercebidas, né? Acredito que é muito importante que a gente tome cuidado com esse tipo de situação para que não ocorra novamente. Aí eu fui pesquisar nos meus requerimentos. Eu fiz um requerimento no dia 4 de julho de 2019 com o seguinte teor: quais e quantos veículos o município possui em contrato de aluguel, discriminados por secretaria e por função, durante os anos de 2017, 2018 e 2019? Qual o valor desembolsado para a contratação dos mesmos? E por algum motivo que eu desconheço, esse requerimento não foi respondido, né? Já passou o prazo que deveria ter sido respondido. Espero que estejam bolando essa resposta, mas a resposta de fato não chegou. Então, na minha opinião, e essa é só a minha opinião, eu acho importante que a gente saiba e tenha esses fatos esclarecidos, porque não se pode um servidor ou um motorista, enfim, pegar o carro e se mandar sem saber para onde ele foi, o que ele foi fazer e quem está dirigindo esse carro, né? Então é só a título de esclarecimento, e que, se não houver esse tipo de procedimento, que a Câmara possa ajudar, de repente, através de lei, alguma situação, a regulamentar isso, para que essas coisas não ocorram mais de uma vez. Obrigado. Continua a discussão. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa noite às pessoas da comunidade aqui presentes, aos internautas, assessores da casa. Muito bem o seu requerimento, vereador Paulo Basílio. No ano de 2017 e 2018, não tratam-se de factoides, mas inclusive ocorreu uma sindicância lá na prefeitura por conta de um chefe de transporte, alguma coisa com desvio de rota, caronas, porque a gente sabe que o doente realmente ele precisa do veículo, e muitas vezes esses veículos são negados para os doentes, mas de repente para alguns podia e para outros não. A gente sabe disso, diariamente acontecia. Inclusive temos agora o nosso
um vereador aí que contribui muito aí com esse transporte de doentes que realmente são doentes, precisam fazer tratamento fora de domicílio e tem esse transporte negado. Eu jamais estou acusando o senhor prefeito, porque ele não tem tempo para ficar cuidando da frota de veículos, né? E tampouco relacionar quem deve ir e quem não deve ir nos veículos da saúde, quem deve ir de acompanhante, quem pode fazer perícia, quem não pode. Então, a gente sabe que para alguns eram beneficiados e outros não. E ocorreu essa sindicância lá por conta de outras coisas que foram feitas, acho que abastecimento sem autorização prévia da chefia, coisas assim. Eu acho que essas coisas têm que serem esclarecidas, já que nós somos legislativos e fiscalizadores e porta-vozes da população de Canoinhas, a gente precisa saber o que acontece lá. Então, eu gostaria de assinar juntamente com Vossa Senhoria, se assim me permitir. Continua em discussão. Eu sei que eu gosto de falar de alguns requerimentos, não sou líder do governo, né? Essa incumbência do vereador Vilmar Sidowski, mas por conhecimento de como funciona a prefeitura, é que existem algumas situações. Primeiro, dentro do setor de transportes, quem viaja, há uma lista, né? E aí todo mundo sabe quem que pegou o veículo tal, que horário pegou, qual é o destino, seu retorno, etc. Mas, então, dentro da área da saúde há essa possibilidade, né? Porque são viagens marcadas. O que acontece, e que talvez deva ter ocorrido ali, é que algumas, por exemplo, Secretaria de Habitação, ela dispõe do veículo, mas ela não dispõe de um motorista, né? Então, o que tem uma portaria designando esse motorista. É legal, mas há essa portaria. Como ali são serviços eventuais, né? Visita no loteamento Nossa Senhora Aparecida, Vila Verde, etc., ele não está marcado que tem que ir lá, né? Tem que fazer essas visitas. Então, quem faz? Os servidores que têm uma portaria. Daí a dificuldade, eu não estou aqui fazendo a defesa do chefe do transporte, mas essas situações específicas, né? A educação é a mesma condição. Tem o ônibus que conduz os alunos tal, tem um roteiro e tem um motorista definido. Fica fácil dizer quem foi, né, que foi o infrator que recebeu a multa. Mas nessas outras condições que é o problema, né, vereadora Thelma? A senhora foi secretária de saúde por muitos anos, uma excelente secretária, e sabe dessa dificuldade que é. Agora, daí entendo que a responsabilidade também recaia sobre o secretário, que é aquele que solicitou uma portaria autorizando o servidor conduzir o veículo. Esse é o meu entendimento. Tem que repartir também a questão, porque não é o chefe do transporte que diz que o fulano pode pegar o veículo, é o secretário que autorizou. A Secretaria da Agricultura tem alguém autorizado a dirigir. E as demais secretarias também, né? Então, a gente tem que realmente verificar o que está errado, está errado. Aquilo que eu falei, realmente o servidor... A prefeitura não pode pagar multa, o servidor é aquele que infringiu a lei de trânsito que tem que, de fato, pagar a multa. O problema é que a multa não vem na hora. E nem sempre você sabe que foi... que foi notificado. Recentemente, eu não sei como, mas no dia 24 de junho, eu fui notificado na BR, com o meu veículo. Nem sabia que tinha sido, né? Não fui parado, não parei em lugar nenhum ali na BR-280, mas eu nem... Né? Um dia de sessão na Câmara aqui. Mas, enfim, tem essas situações, né? de cada um. Mas que realmente precisa ser feito. Com relação a essa sindicância que Vossa Excelência falou, eu acho que nós temos que também tomar conhecimento, ver o que de fato aconteceu. Se foi abastecimento sem autorização, aí é muito mais grave que apenas uma multa, né? Isso tudo nós temos que termos conhecimento. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento 809, de autoria do vereador Paulinho Basílio e da vereadora Thelma Bley, permanece como se encontra. Está aprovado em votação única o requerimento 809/2019. Com relação aos requerimentos, não contém mais requerimentos, senhor
Senhor presidente, somente a proposição do vereador Paulo Glinski para que nós, o senhor colocar em deliberação, para que façamos, né, esse requerimento também para as irmãs. Eu indago ao vereador Paulo Glinski, o senhor gostaria que na sessão de hoje ou o senhor vai formular o requerimento para a próxima sessão? Acho que dá para formular ele para a próxima sessão, né? A assessoria poderia elaborar, né, no sentido mais daquilo que foi falado, de saber se tem a pretensão, se tem a negociação, né, em andamento. Você tem alguma avaliação, alguma coisa nesse sentido? Que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Paulinho Basílio. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Boa noite novamente a todos os presentes, aos colegas. Senhor presidente e demais colegas. Eu já falei desse assunto aqui umas 2 ou 3 vezes. Espero que seja a última que eu tenha que falar. No dia 16 de julho, né, há um pouco mais de um mês atrás, as emendas para a PAI, para o Hospital Santa Cruz, já estavam na conta da prefeitura. Tá? Então, o dinheiro já está lá. Ocorre que não sei se é tão complicado assim de se fazer um projeto de lei para que isso seja repassado o quanto antes, porque aquelas instituições precisam o quanto antes. E aí, no dia 12 de agosto, nós recebemos um ofício dizendo que naquela semana chegaria nesta casa projeto de lei para que nós votássemos e autorizássemos o repasse tanto para a PAI quanto para o Hospital Santa Cruz. Eu entendo que há uma burocracia, lógico, né? Mas eu também entendo que deveria haver uma sensibilidade maior de quem tem que realizar essa função de encaminhar os projetos de lei e de fazer as tratativas, né? A pessoa que, em tese, teria que cuidar disso, fez um comentário no Facebook que essas emendas deveriam ir direto para as instituições. Será que o papel dela não era sair do Facebook e cuidar do projeto de lei para que, de uma vez por todas, possa ser enviado esse projeto e ser repassado a emenda? Né? Então, tem coisa que eu tenho tentado ser mais tolerante, mas tem coisa que não dá. Né? Qual é o papel do jurídico do município? Chegou uma situação, resolver. Não ir para a rede social ficar enchendo o saco dizendo que porque o hospital não tem CND, a PAI não sei o quê. Mas então vai lá e resolva. Não é? E se precisar de ajuda, me coloquei à disposição desde o primeiro momento em que disse que viria o dinheiro. O vereador Coronel Mário até questionou se viria mesmo o dinheiro, né? E dentro de alguns dias estava na conta e esse dinheiro ainda não foi repassado. Mas é só um mês, tudo bem, né? Não é um tempo tão grande assim. Mas parece que está havendo alguma coisa que está emperrando ali. Então eu quero fazer esse pedido diretamente para o prefeito, que de fato cumpriu, né, e vai cumprir a sua palavra de fazer esse repasse, mas que ele use da caneta e do poder que tem para que mande fazer o que tem que ser feito, né? Então, desculpem o meu desabafo, mas entrei em contato com o pessoal da PAI, o Reinaldo me procurou perguntando se tinha acontecido algum imprevisto. Da parte da bancada do MDB, do acerto com o deputado, do acerto com o prefeito de enviar essas emendas, está tudo certo. Agora deve ter alguém lá que está certo enciumado aqui. A oposição traz um monte de dinheiro para Canoinhas, quando o Mauro Mariano era deputado, agora com o Chiodini, porque nós não fazemos oposição a Canoinhas. Esse é o segredo. Então eu peço ao prefeito que chame quem é responsável por fazer esse projeto de lei e por dar fim a essas tratativas e diga, faz favor de fazer a coisa andar, porque as instituições estão precisando e todos nós aqui sabemos que estão precisando muito. Então fica aí o meu pedido para que o prefeito possa fazer essas tratativas e de uma vez por todas enviar esse projeto de lei aqui para casa. Obrigado. Mais alguma inscrição? Não. Vereador Paulinho.
já falei que não sou líder do governo, mas o senhor prefeito municipal conversava comigo pelas 18 horas de que esse projeto já deveria estar aqui na casa. Alguma razão fez com que ele não foi protocolizado. E aí me perguntava se nós votaríamos hoje até em primeira votação, em sessão extraordinária. O projeto não está na casa. Aí ele até questionou se nós poderíamos fazer uma sessão extraordinária, quem sabe amanhã ou na quinta-feira, para votar exclusivamente esse projeto. Porque ele já está pronto, ele já está assinado. Então eu até quero indagar aos senhores vereadores se nós podemos fazer uma sessão amanhã, por volta das 13 horas ou 18 horas, 2 sessões, para votação desse projeto de lei. Se os senhores concordarem, já ficamos marcado. Qual seria o melhor horário? 13 horas. 13. Então, 13 horas. Então, os senhores vereadores... 18h30 eu não posso ter a reunião do hospital, eu já me confirmei lá. Senhor presidente, para amanhã é isso? Para amanhã. Eu infelizmente não vou estar em Canoinhas amanhã, então não estarei, mas eu acho de qualquer forma, 13 ou 18 o senhor não vai estar? Não vou estar. Não, mas então fica convocado a sessão extraordinária para votação desse projeto de lei. Desde que ele chegue na casa, senhor presidente. Eu sou tipo São Tomé, só acredito vendo. Então, enquanto eu não vi, Então, mas o posso projeto vir chegando qualquer aqui, eu horário. vou convocar os senhores vereadores, já ficam convocados desde já para votação desse projeto de lei às 13 horas. Convocando os senhores vereadores para a reunião das comissões às 12h30. Ok? Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra em regime extraordinário para o dia de amanhã às 13 horas.